Olá pessoal, essa daqui é mais uma aula de química, né? Uma aula básica de química, ok? Vamos estar aí falando sobre átomos, tá? E aqui são algumas considerações básicas sobre átomo. Primeiro eu montei aqui uma estrutura básica sobre átomo. E a primeira coisa que nós temos que saber é a definição. O que é um átomo? É a parte fundamental da matéria, tá? Esse átomo ele vai ser dividido em duas regiões, a região do núcleo e a região da eletrosfera. O que nós encontramos no núcleo desse átomo? Nós encontramos prótons, que eu simbolizei aqui por essas esferas aqui azuis, e os prótons têm carga positiva e são representadas pelos símbolos P ou também pelo símbolo Z, porque prótons também é chamado de número atômico, certo? Nesse núcleo, nós também encontramos os nêutrons, que eu simbolizei aqui por essas esferas amarelas. E os nêutrons são representados pela letra N, ok? O que é importante saber? Se eu somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons que tem nesse núcleo, eu vou ter a massa desse átomo, porque a maior parte da massa desse átomo se encontra no núcleo. Então, massa, que a gente representa pela letra A, é o somatório de prótons mais nêutrons, ok? E em volta desse núcleo, a região em volta desse núcleo é a eletrosfera. Essa eletrosfera são as camadas eletrônicas, que são os caminhos feitos pelos elétrons. Eu coloquei aqui os elétrons como carga negativa, o símbolo é E, e ele fica circulando aqui em órbita em volta desse núcleo, ok? Então, o que acontece? Como os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas, eles se atraem. Um positivo se atrai pelo negativo e vice-versa, ok? Então, na eletrosfera, que são as camadas eletrônicas, que são esses caminhos aqui, feitos por esses elétrons, essas camadas, elas vão de 1 até 7. Ou seja, eu posso ter um átomo com uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 camadas, ok? Cada camada, ela recebe um nome. Por exemplo, a primeira camada, que é a camada mais próxima do núcleo, é chamada de K. A seguinte, L, M, N, O, P e Q, ok? Então, nós temos assim, que a camada mais externa, ou seja, mais afastada do núcleo, é a camada mais energética. Então, essas daqui são algumas considerações básicas que nós estamos fazendo, ok? Relacionada aí ao átomo, né? Então, os elétrons que têm carga negativa, representado pela letra E, eles quase não possuem massa. A massa deles é bem desprezível, é 1840 vezes menor do que a massa de um núcleo. Por isso que nós consideramos que a massa do átomo está considerável aqui dentro desse núcleo atômico, ok? Então, o átomo é a parte fundamental da matéria, dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. Dentro do núcleo eu tenho prótons, que é positivo, nêutrons, que não tem carga. Se eu somar prótons mais nêutrons, eu tenho a massa. E em volta circulam os elétrons, que têm carga negativa. Bom, simbolicamente, supondo aqui, pensando aqui, um átomo X qualquer. A letra que fica, o valor que fica na parte de cima é a massa, que é o A. Os números que ficam aqui, eles representam o número de prótons, número atômico e número de elétrons. E se eu subtrair massa menos prótons, eu vou ter nêutrons. Bom, então desse lado aqui eu coloquei para a gente entender melhor, supondo aqui, ó, a massa desse átomo é 40, prótons, elétrons e número atômico é 25, certo? E diminuindo, ó, 40 menos 25 eu vou ter 15. Então eu posso dizer que a massa desse átomo é 40, prótons é 25, número atômico é 25, elétrons 25 e nêutrons é 15. Porque diminuindo 40 menos 25, eu tenho 15, ok? Pessoal, retomando aqui, tá? Os átomos, eles podem ter alguns valores incomuns, iguais, certo? Quando esses átomos, aqui eu coloquei um átomo A e B, quando esses átomos têm igual número de prótons, mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopos. Por isso que eu coloquei esse símbolo P aqui em outra letra, tá?
para facilitar de vocês lembrarem. Então, o que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons. Repare que a massa é diferente, mas o número de prótons aqui são iguais, ok? Átomos que têm o mesmo número de nêutrons, que é o N, são chamados de isótonos. Se eu subtrair, eu vou achar aqui o mesmo valor. Massa é diferente, prótons é diferente, mas o número de nêutrons é igual, ok? Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa, que é o valor que fica aqui em cima. Então, se os átomos têm igual número de massa, eles são chamados de isóbaros. Aqui eu coloquei como exemplo uma questão que cai muito em prova. Eu tenho aqui átomos quaisquer A e B, estou avisando que eles são isóbaros e ao invés de colocar valores, eu coloquei equações de X. Se eles são isóbaros, eles têm a mesma massa, por isso até que eu circulei aqui, ó, a mesma massa. Partindo desse princípio, eu posso montar uma igualdade entre essas duas equações e achar o valor de X. Então, eu posso montar 5x é igual a 4x mais 8, já que eles são isóbaros, e resolver essa equação, aplicando aqui a matemática, né? Letra para um lado, número para o outro. 5x menos 4x é igual a 8. X, então, é igual a 8. Se eu substituir x para 8, eu acho os valores tanto de massa, quanto prótons, quanto nêutrons, certo? Então, ó, 5 vezes 8, 40. 4 vezes 8, 32. Com mais 8, 40. Isso já prova que eles são isóbaros, porque tem a mesma massa. 10 mais 8, 18. 11 mais 8, 19. Diminuindo, 40 menos 18, 22. Então, tem aqui nêutrons 22. 40 menos 19, 21. Nêutrons 21, ok? Pessoal, outra questão que cai muito em prova é essa questão aqui, ó. X é isótopo de Ca e isótono de K. Portanto, seu número de massa é igual a... Para resolver essa questão, eu coloquei o X aqui no meio. Ele é isótopo de Ca e isótono de K. Isótopo quer dizer o quê? Mesmo número de prótons. Então, se o Ca tem 20, né, de prótons, o X também vai ter 20, ok? Se X e K são isótonos, então eles têm o mesmo número de nêutrons. Diminuindo aqui, olha, vai dar 22. Então, aqui também vai ser 22. Como a questão está perguntando o número de massa, basta eu somar. 20 com mais 22, 42. Achei a massa, ok? Então, essa foi uma aula básica, tá? Sobre átomos. Nossos alunos vão receber aí no WhatsApp aí mais exercícios, tá bom? E eu vou estar a postos aí para tirar eventuais dúvidas.